Fala, investidor! A inflação, ela pode voltar? Ela vai atrapalhar os seus investimentos? É sobre isso que eu quero falar contigo nesse vídeo. Mas antes, me diz aqui embaixo nos comentários o que você tem na sua carteira para se resguardar de um aumento inflacionário. Você comprou algum ativo pensando nisso? Comenta aqui para mim. Eu gostaria de saber como é que está a sua posição aí relativa a uma proteção contra a inflação, se você estiver pensando nisso, né? Se você está preocupado com isso. Às vezes você não está preocupado, isso não representa nada na sua carteira, você nem comprou nada por isso. Aí coloca aí, também não comprei nada porque eu acho que a inflação volta, mas os meus ativos vão subir mais. Ok, é sobre isso que eu quero falar contigo neste vídeo. A inflação, ela é recorrente no Brasil, né? Isso aí a gente já sabe. Volta e meia, ela volta e faz a Selic subir, depois ela dá uma acalmada, a Selic cai, depois volta com força, a Selic sobe, e a gente convive com esse negócio aí já tem bastante tempo. Recentemente ela deu uma acalmada, a Selic foi lá para 2%, a inflação está rodando aí também em 2% ao ano, mas tem muito preço subindo, né? Por exemplo, construção civil, tá com os insumos bem altos, estão subindo no curto prazo, os alimentos também subiram no curto prazo. Na minha visão, é tudo um efeito sazonal. Eu acho que lá na frente essas coisas se acertam daqui a pouco, tá? Mas é óbvio que isso vai pressionar a inflação. E aí resta saber a contrapartida do Banco Central quanto à Selic. Outro ponto que pode pressionar a inflação é o próprio risco fiscal. Já falei aqui em outros vídeos sobre isso, tá? Inclusive nas super quartas, já falo direto sobre isso. Se você não participa da super quarta, tem um link aqui, você pode se inscrever. Se inscreve lá na super quarta. Bom, o risco fiscal, ou seja, o governo gastar muito, também pressiona a inflação. Então isso é ruim no primeiro momento, não é legal. E a inflação, ela, óbvio, tira a rentabilidade sua, principalmente se o seu dinheiro está ali na Tesouro Selic, numa renda fixa, né? Porque ali é na veia, né? Você tem lá 2% ao ano, menos a inflação de 2%, você não ganhou nada. E é mais ou menos essa conta. Em alguns produtos, então, a conta é negativa, ou seja, que a gente chama de juro real negativo, tá? A inflação é maior do que o que você ganha em um ano, deixando o dinheiro ali naquele produto bancário, na corretora, que quer que seja. Mas como é que é a função, né? Como é que você se protegeria da inflação com ativos, por exemplo, de bolsa de valores, tá? Antes da gente continuar, é o seguinte, esse vídeo não é um relatório, não é recomendação, não é nada. É apenas elucubrações da minha cabeça sobre um investimento em ações, sobre investimentos em geral. Não é dica, você não tem que fazer nada do que eu estou falando aqui, e se fizer alguma coisa, lembre-se sempre que é você que aperta o botão, é você que dá as suas ordens, é o seu dinheiro na reta, tá? Então, toma cuidado com o que você vai fazer com o seu dinheiro aí, tá bom? Seguindo aqui, existem na bolsa algumas empresas prestam serviços que são reajustados pela inflação. Por exemplo, as empresas de energia elétrica, elas têm fator de reajuste à inflação. Outras empresas de concessão de rodovias também têm como fator de reajuste à inflação. De certa forma, essas empresas protegem o investidor da inflação. Afinal, né, na data ali certa, elas vão ter as suas tarifas reajustadas, ou seja, as receitas elas vão aumentar. E aí, a receita aumentando, a linha de lucro, óbvio, aumenta, né? E aí você tem uma proteçãozinha contra a inflação. Tem outras empresas dentro do mercado que conseguem repassar no produto a inflação. Por exemplo, as empresas de construção, aquelas empresas, por exemplo, que fazem aços longos, tá? Como a demanda, o cara começou a construir, ele vai ter que construir, não tem jeito, né? Ele começou a fazer ali a base, não sei o que e tal, ele vai fazer um prédio, ele tem que fazer, né? Tem que entregar, tá vendendo, então ele vai pagar o preço. Então elas conseguem repassar esse aumento nos insumos, essa parte inflacionária, elas conseguem repassar no preço. Com isso, de certa forma, você tem ali uma certa proteçãozinha contra a inflação. Agora, existem outros setores em que não tem jeito, né? Que a inflação vai sim tirar rentabilidade. São aqueles que têm a maior dificuldade de repasse de aumento de preços para o consumidor final. Setor de alimentos, você pegar ali uma empresa que venda, sei lá, biscoitos, um M. Dias Branco da vida, né? Se ela tem de um lado um aumento
do preço dos insumos, no caso trigo, farinha, aquelas coisas, principalmente cotadas em dólar, inflação, não sei o quê. Para repassar isso para o consumidor final, já na gôndola, né, o aumento direto, ela pode sofrer. Ela pode repassar, claro, mas ela vai sofrer. Por quê? Porque começa aquela de não vou comprar mais porque subiu, ou ao invés de eu comprar essa marca, eu vou para aquela outra que é mais barata, aquela fabriqueta menor que está ali na gôndola. Então ela sente mais isso, ela sofre mais com isso. Então a inflação na bolsa, para os ativos ali, para as empresas, algumas vão sentir mais, outras vão sentir menos, outras inclusive vão até se beneficiar, porque como tem, né, o repasse da inflação dentro dos seus contratos, né, então ela vai ter que naturalmente repassar para o consumidor final. E não tem essa, né? Ah, não vou gastar mais energia. Né? Ah, subiu o preço da luz, não vou usar. Não tem jeito, não tem jeito. Você tem que usar. Né? Não existe esse de não fazer. Então, assim, dentro da bolsa você tem esse tipo de escolha. Agora, o grande detalhe da inflação vai bater muito para você se você tem parcela da renda fixa atrelada a ativos de maior risco, como títulos pré e o próprio IPCA+. Por quê? Apesar do IPCA+, te dar a proteção da inflação, ou seja, você vai ter uma taxa fixa mais o IPCA, essa taxa fixa, com o aumento da inflação, a Selic vem junto, o risco, as curvas de DI sobem, né? Essa taxa fixa ela começa a cair bastante, tá? Ela, na verdade, ela não cai para você fazer um novo título, né? Ela vem subindo nos novos títulos, mas a sua parcela ali, que ficou fixa, ela vai perdendo valor, o PU do título vai caindo em função da taxa de mercado subir. E essa queda do PU ali para você pode incorrer em risco. Pode ser que até que aumento inflacionário dentro de um título IPCA+, comprado numa taxa muito baixa, né, não seja suficiente para te dar uma rentabilidade, ok? É uma conta um pouquinho mais complexa, mas pode acontecer. Algumas vezes isso pode acontecer. Então, nesse tipo de produto, a inflação até te dá um risco maior. Né? Para se proteger da inflação, numa inflação crescente, se vier, não estou dizendo que vai vir, tá? O ideal, inclusive, seria um título pós-fixado para você seguir junto com a curva Selic de crescimento, de alta, porque o Banco Central vai ter que ajustar a Selic para combater essa inflação. Então toma muito cuidado se a gente tiver então essa corrida inflacionária com esses títulos pré e IPCA+. E na bolsa, o seu olho vai ficar naquelas empresas que conseguem repassar um aumento de custos para o consumidor final. Esse repasse é um diferencial para essas empresas. É por isso que em períodos de Selic muito alta, em períodos de inflação rodando muito alto, como nós tivemos ali 2010 até 2015, né, que foi a segunda era Dilma, nós vimos algumas empresas de energia subindo bastante, justamente por essa proteção que elas dão. Agora, o que eu disse aqui não é uma verdade absoluta. Se você pegar o mesmo período, segunda era Dilma, você vai ver uma Magazine Luiza subindo absurdamente. Ou seja, em períodos de maior inflação e de aumento de Selic, o teu olho para comprar uma boa empresa deve ser maior ainda. Se você identifica diferenciais competitivos numa companhia, significa que ela vai ganhar dinheiro mesmo em períodos de frustração, como inflação alta, Selic subindo. É óbvio que empresas vão ganhar dinheiro. É óbvio que algumas vão sair melhor do que outras. Tá? Não imagine que a inflação subiu, a Selic vai subir, acabou, não tem mais bolsa. Não, as empresas vão continuar existindo, as empresas vão continuar dando lucro. Umas vão dar mais lucros que outras, como no caso de uma Magazine Luiza nesse período, uma Equatorial nesse período. Tá? Então, a tua função passa a ser assim, de investigar ainda mais para chegar naquela empresa que vai dar o retorno, né, em função desse novo cenário que pode vir a se desenhar. Beleza? Bom, investidor, se curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e compartilha, ok? É isso. A gente se fala no próximo vídeo.